bem? Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje discutiremos a ideia de proporcionalidade direta. Nós já discutimos a ideia de proporção. Nós já sabemos algumas coisas sobre proporção, mas agora nós vamos discutir a ideia de proporção direta e de proporção inversa. A ideia básica de proporção direta qual é? Basicamente, você pode pensar o seguinte: se você tem coisas que são proporcionais, ou elas vão aumentar na mesma proporção, ou diminuir na mesma proporção. Aquela ideia da receita é uma boa ideia. Então, por exemplo, se você precisa fazer a receita para mais pessoas, você precisa de mais ingredientes. Então, você vai aumentar a receita. Digamos que você pegou uma receita e você quer fazer só para você, só para mim, não preciso fazer para 4 pessoas. Então, você vai diminuir essa receita. Entenda, neste momento, quando a gente estiver discutindo essa ideia de proporção, que quando a prof falar sobre aumentar, nós estamos falando sobre uma multiplicação. E quando a prof falar de diminuir, a gente está falando de uma divisão. É a primeira coisa, tá bom? Então, se eu vou aumentar 2 vezes, eu vou fazer vezes 2 e não mais 2. Se eu vou diminuir 2 vezes, eu vou fazer dividido por 2 e não vezes e não menos 2, tá bom? Então, primeira dica: ao ouvir ou ao ler a palavra aumentar, eu faço vezes. Diminuir, eu faço divisão, tá bem? Então, vamos lá. A ideia de proporção direta. Ele coloca um exemplo aqui, ó. Ele fala o seguinte: em uma cooperativa de artesãos, composta por 5 trabalhadores, 40 brinquedos de madeira são confeccionados por dia. Com o crescimento dos negócios, mais pessoas se interessaram pelo trabalho, somando pouco tempo depois 10 artesãos que faziam juntos 80 brinquedos diariamente. Beleza? Sabendo que hoje a cooperativa já conta com 30 artesãos, quantos brinquedos são produzidos por dia? Considerando que todos possuem a mesma produtividade, ou seja, os 5 trabalhadores faziam 40 brinquedos. Os 10 trabalhadores faziam 80 brinquedos. E agora que eu tenho 30 trabalhadores, quantos brinquedos? Basta que a gente preserve a proporção, certo? Basta que a gente preserve a proporção. Como nós vamos pensar isso? Primeiro, eu estou aumentando. Se eu estou aumentando, eu estou fazendo uma multiplicação, tá? Então, aqui ele monta uma tabelinha, ó. Ele coloca, eu tenho 5 que fazem 40, eu tenho 10 que fazem 80, 30 farão quantos? Tente encontrar uma proporção, uma constante de proporção que a gente chama. Tente encontrar um número que você multiplica essas grandezas, já que elas estão aumentando. Então, eu digo para você, tente encontrar um número que você multiplique por 5 e deu 30, ou um número que você multiplique por 10 e deu 30. Porque este mesmo número, ele poderá ser usado para multiplicar a produção, entende? Então, se você usou uma constante para multiplicar o número de artesãos de 5 para 30, ou de 10 para 30, esse mesmo número poderá ser usado para multiplicar a produção de brinquedos. Então, tente encontrar rapidamente. 1, 2, 3 e já valendo. Um doce de abóbora, de coração, de bar. Muito bem. Você pensou que, primeiro, 5 vezes 2 dá o 10. 40 vezes 2 dá o 80. Aqui, a constante de proporção foi 5. Se você pensar do 10 para o 30, a constante de proporção foi 10 vezes 3. Então, se você multiplicar o 80 por 3, você vai ter o número de produção, o número de brinquedos fabricados, porque eles estão aumentando na mesma proporção. Da mesma forma, se você observar
Do 5 para o 30, você fez quanto? Vezes 6. Se você observar do 40 para aquele espaço, você também vai fazer vezes 6. Perceba que 80 vezes 3 dá quanto? 240. E veja que quando você fizer 40 vezes o 6, você também obtém os 240, tá bem? Tudo bem? Então, se você conseguir observar a constante de proporção de qualquer um dos lados, tá? Você consegue encontrar o valor que está faltando. Dica: monte sempre a sua tabela em colunas. Artesãos, produção, tá? Vamos dizer, quilos, pessoas. Uma pessoa come 2 quilos de carne. Então, 3 pessoas, quantos quilos de carne? Monte em colunas. Monte em colunas, tá bom? Vamos ver esse exercício aqui, ó. Ele fala o seguinte: sabendo que o supermercado Compre Bem vende o pacote de 3 quilos de arroz por R$ 11,25. Qual será o custo de 6 quilos de arroz? Então, pensa só. Se 3 custam R$ 11,25, 6 vão custar quantos? De 3 para 6, quanto que aumentou? 2 vezes. Então, vai aumentar o 11,25 2 vezes. Lembra, quando a prof disser ou quando o livro disser que aumenta 2 vezes, não é mais 2, é vezes 2, tá? Então, olha lá, foi o que ele coloca, ó. 11 vezes 2, tá vendo? Ó, quanto será o custo se a compra for de 12 quilos de arroz? Você pode pensar, 3 vezes quem dá 12? 4. Então, você pode ir lá e fazer 4 vezes 11,25. Mas agora, como você tem a informação de 6 quilos, você também pode pensar através dos 6 quilos. Se 6 quilos são 22,50, o dobro de 6 quilos são 12 quilos. Então, o dobro de 22,50 vai ser os 45, tá? E quanto custará 1 quilo de arroz? Agora perceba, se você tinha 3 quilos que custavam 11,25, agora 1 quilo, agora diminuiu. Diminuiu quantas vezes? 3 vezes. Então, agora você vai ter que dividir por 3. Olha lá, ele também faz a divisão, dá 3,75. Lembra de novo, aumentar é multiplicação. Dividir diminuir é uma divisão, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. E eu espero, então, que vocês consigam fazer aí o exercício 1, tá bom? Para que você consiga pôr em prática o que a gente acabou de falar, beleza? O 1 você vai conseguir resolver e aí a gente discute os demais exercícios no nosso chat, ok? Eu vou propor no chat alguns outros problemas, tá bom? Um beijinho para vocês e até daqui a pouco.